E hoje, terça-feira, é dia do nosso quadro Seu Direito. E no quadro Seus Direitos de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que vem gerando polêmica. Se trata de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para a contratação do servidor público pela CLT e sem estabilidade. Uma decisão que tem potencial de promover mudanças no modelo de atuação do funcionalismo público do país. A gente vai entender mais agora sobre esse assunto conversando com a advogada trabalhista Tamara Nunes. Boa noite e seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos e também ao nosso quadro Seu Direito, doutora. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Agradeço o convite para tratar de um tema tão importante, tão atual, que está causando preocupação, né, na nossa população. Preocupação e muita dúvida, né, doutora? Inclusive, já vem, né, tramitando esse projeto desde os anos 2000, justamente para fazer uma equiparação, né, tanto do servidor público quanto do trabalhador CLT. Isso, exatamente. Muitas pessoas tiveram conhecimento dessa reforma, dessa decisão recentemente, mas nós sabemos que a nossa Constituição foi promulgada em 1988. Acontece que lá em 1998 teve uma emenda constitucional, onde essa emenda alterou a Constituição. O que foi que aconteceu? O regime jurídico dos servidores públicos era único e essa mudança veio que se tornou misto, poderia contratar tanto pela forma seletista como estatutário. Isso se perdurou por 9 anos, quase uma década. Quando foi em 2007, houve uma medida cautelar que suspendeu essa mudança e essa mudança ocorreu até agora. Essa suspensão, no caso, ocorreu até agora no mês de novembro. Quando foi agora em novembro, o Supremo votou algo que era lá de 1998. Então, como se fosse um processo regular, né? Sim, exatamente. E causou muita preocupação, né? Principalmente as pessoas que têm interesse em fazer o concurso público. Porque sabemos que os seletistas não têm aquela estabilidade que quem quer ser servidor público está à procura. Como é que vai acontecer? Como é essa mudança, doutora? É o seguinte, Geandra, a mudança tem que haver uma legislação definindo quais são os cargos, quais são os entes públicos que serão regidos pela CLT e os cargos que serão estatutários. As pessoas que já são seletistas e as pessoas que já são estatutárias continuarão. Não vai haver nenhuma mudança. Quem tem a estabilidade vai continuar estável, quem é seletista vai continuar. Após essa reforma, é necessária a criação de leis para para instituir os cargos que são... Quais as áreas profissionais, né? Sim, popularmente falando, mais importantes, no caso, aos olhos do legislador. No caso, magistrados, promotor, procurador... Auditor fiscal, técnicos do Tribunal de Contas, que são de controles fiscais. Policiais federais. Os cargos de polícia, policiais federais, policiais civis, esses continuarão sendo estatutários. E, apesar de não ser instituído ainda os cargos, eu acredito que os cargos de profissionais de educação, profissionais da saúde e cargos que trabalham com a administração, como, por exemplo, auxiliares administrativos, esses serão regidos pela CLT. No caso, a gente pode trazer até como exemplo, né, alguns profissionais. Por exemplo, tem algumas instituições que já trabalham nesse regime, né, que foi agora determinado, como os funcionários do Banco do Brasil, né, Caixa Econômica. Os Correios também trabalham dessa maneira. A Petrobras, mesmo sendo instituído, mesmo eles ingressando através de um concurso público, eles são regidos pela CLT. Isso já existe, no caso, no nosso ordenamento. Público, passa. A diferença é porque não tem estabilidade. A estabilidade, são regidos pela CLT, exatamente, a diferença é essa. Mas aí, no caso, agora o STF fez, aprovou. Quais os próximos passos, doutora? O próximo passo é exatamente o que eu falei resumidamente. A criação de leis
que vão definir quais os cargos serão regidos pela CLT e quais os cargos serão estatutários, ou seja, os que terão estabilidade. Após a criação dessas leis, que deverão ser aprovadas ou não, ou deverão haver algumas mudanças ou não, sendo aprovado que serão abertos concursos públicos, que, como eu já falei, os que já estão em vigor não vão ter alteração. Após essa aprovação, é que serão abertos os concursos e haverá essa mudança. Não é uma coisa imediata, é eficaz porque vai acontecer, mas imediata não, vai demorar de forma gradativa ainda, vai demorar né? Agora um que pouco. apresentou, né, o STF apresentou essa aprovação, e agora tem os próximos passos. Em relação à questão dos municípios, do governo, eles serão independentes em relação a isso? Então, não serão independentes. A contratação já ocorre de maneira única, no caso do regime jurídico é único. A mudança mesmo é que o regime jurídico pode ser misto, tanto CLT como estatutário, mas os municípios e estados terão que se adequar, como hoje em dia já é único, terão que se adequar ao misto. No caso, vai ter mais uma flexibilidade para os entes públicos. Olha isso. Pois muito obrigada pelas suas informações. Então a gente vai ficar aguardando, né? Ainda está no primeiro passo, ainda tem os próximos passos a serem seguidos. Até isso realmente, ainda tem aprovação, como a senhora falou, né? Várias aprovações de leis ainda, para que, enfim, seja efetivada essa mudança. A gente agradece a sua participação, doutora. Eu que agradeço.